Obrigado pela presença de todos. A gente vai começar já. Como eu já tinha falado das outras vezes, a proposta é que a gente não ocupe muito tempo de vocês. Então, o desafio é fazer a apresentação em 1 hora, começando sempre no horário certinho, para não atrapalhar o mínimo aí a programação e os afazeres de vocês. Então, a ideia da nossa apresentação hoje é falar sobre como fazer a publicação da página, né, do tipo de publicação página no site institucional. Eu vou compartilhar a minha janela aqui para vocês terem acesso à tela. Beleza? Faz as fotos dele. Faço, terminando que eu faço as fotos. Então, antes de nada, bom dia a todos. Vou começar então, vou passar para o próximo. Essa apresentação eu vou tratar bem especificamente sobre como publicar páginas. Vocês vão ver que o processo de publicação de página é um pouquinho mais complexa do que a notícia em si. Ela envolve mais configurações e mais aspectos que a gente tem que pensar a respeito. Então, por isso, essa apresentação de hoje ela vai ser um pouco mais básica, né, os aspectos básicos. E a ideia é que em dezembro a gente faça a nossa última capacitação do ano, que eu vou tratar de mais alguns outros aspectos, como as configurações dos menus e dos widgets, que complementam um pouco essa questão da publicação de páginas. Então, a primeira coisa, eu vou apresentar aqui o sumário, né, um resumo do que a gente vai tratar aqui. Então, eu vou falar o que são as páginas, né, para que elas servem, qual é a diferença para o post. Como as páginas são exibidas, como o usuário consegue acessar as informações que estão nas páginas. Algumas coisas que a gente tem que ter em mente antes de fazer a publicação das páginas, especialmente aqui, falar bem rapidamente sobre a arquitetura da informação e sobre uma das ferramentas da arquitetura da informação, que é o mapa do site. E depois fazer uma demonstração, né, na prática, no WordPress, em como criar uma página, fazer a configuração dessa página dos 2 modelos principais que nós temos no site hoje, que são o modelo padrão e o modelo de capa de seção, configurar a ascendência da página, né? Configurar se ela é filha de uma outra página e tentar explicar um pouco como é que é o conceito desse relacionamento entre as páginas e, finalmente, inserir essa página no menu de navegação. Então, para começar, eu queria falar um pouco do que é a página. A página ela vai em contraste com o que é o post, que a gente falou na última capacitação. Então, o post ele é um tipo de publicação do WordPress voltado para um conteúdo que seja mais temporal, ou seja, que tenha um prazo de validade, né? Que é uma notícia que está acontecendo agora, e se eu entrar para ver essa notícia daqui a um mês, ela já não vai ter o mesmo efeito e muitas vezes já não vai ter aquele conteúdo, ele já não vai ter essa utilidade para o usuário que teria dentro daquele espaço de tempo ao qual ele é pré-definido, né, ou pré-determinado. Em contraste com isso, a página ela é voltada para informações que são atemporais, então que teoricamente ou elas não vão mudar ao longo do tempo ou elas mudam muito pouco. Então a maioria do conteúdo que está ali ele continua sendo fazendo sentido, né, sendo importante para o usuário durante muito tempo. Eu vou aqui acessar daí o site só para vocês terem uma ideia. Então aqui novamente eu estou acessando um site de teste aqui que roda na minha máquina, mas que é um espelho, né, do nosso site institucional. Tem algumas coisas diferentes, mas o funcionamento é o mesmo, dá para vocês entenderem. Então, enquanto a notícia aqui a gente acessa diretamente, né, aqui na página inicial por essa coluna central, as páginas, na sua imensa maioria, quase todas as páginas, a gente vai acessar pela navegação do site. Então, quase sempre que você tem um link aqui na navegação, a gente está tratando de páginas que a gente está acessando. Então, as páginas dos cursos, a página Conheça o Scamp, o Fale Conosco, tudo isso são páginas com informações fixas, né, atemporais, que a gente vai atualizando de acordo com a necessidade, mas que, via de regra, elas não mudam muito. Então, um exemplo, por exemplo, de página seria aqui a página sobre a história do Instituto. Imaginem que a história, esse relato histórico de como o Instituto surgiu, ele não é um relato que deve mudar constantemente, né?
Então é algo que já está escrito na história, que a gente já tem a documentação, e ele vai estar aqui simplesmente para consulta do usuário. Então essa é uma das páginas que nós temos aqui no nosso site, assim, e assim por diante, né, as outras páginas que a gente tem. E é interessante daí, uma característica importante, né, das páginas, é que dificilmente você vai publicar uma página que ela exista no contexto do nosso site sozinha, onde ela não se relacione com outra informação dentro do site. E esse é que é o grande desafio da publicação da página, porque não basta só a gente criar a página e publicar. A gente tem que pensar em como ela se relaciona com os outros temas que estão dentro do site. Então, por exemplo, a página História, ela não existe isolada de outros conteúdos que estão no nosso site. Então, por exemplo, aqui ele está dentro desse contexto que está falando, né, de um tema maior, que é o Instituto, e esse tema maior do Instituto, né, com informações a respeito específicas do Instituto, também está dentro desse menu institucional, que tem outras informações que dentro desse desenho que a gente fez, dentro dessa que a gente chama de arquitetura da informação, elas se relacionam dentro desses diferentes níveis. E com isso, daí você vai construindo essa navegação, juntando nessas peças desse quebra-cabeça e relacionando essas informações umas às outras. O modo de relacionar que a gente tem no nosso site para fazer é exatamente aquela configuração que daí eu vou mostrar para vocês depois, que é essa configuração de ascendência e descendência das páginas. Então a grande ideia aqui dentro dessa ideia de arquitetura da informação é que a gente tenha alguns grandes temas, né, que interessam a uma grande quantidade dos nossos usuários, e dentro desses grandes temas a gente vai derivando outros temas mais específicos que obviamente vão interessando cada vez menos, uma parte menor dos nossos usuários. Dessa forma a gente consegue hierarquicamente dar acesso a esses grandes temas no início, e através da navegação o nosso usuário consegue explorar o nosso site para encontrar esses temas mais específicos. Então deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Para complementar um pouco, né, como é que funciona essa questão da arquitetura da informação e do mapa do site. Esse aqui é um mapa do site bem simples, falando apenas de um aspecto, né, de um item ali do nosso menu institucional. Então aqui nesse aspecto ele tem esses 3 níveis. Então começando ali com o menu institucional. Dentro do menu, né, derivado do menu institucional, você tem a página do Instituto, e derivado da página do Instituto nós temos várias páginas, né, com vários detalhes de informação sobre o Instituto, e entre elas, por exemplo, a página que a gente viu ali, que é a História. E é nesse contexto aqui que a gente também tem essa questão da escolha dos modelos, né? A gente tem vários modelos já funcionando de página. Os modelos são templates onde a gente consegue mudar a forma como a informação é apresentada. E no nosso site a gente já tem alguns ali que a gente construiu para atender algumas demandas diferentes. Mas os 2 principais que a gente tem, primeiro é o modelo padrão, que é o que já está selecionado quando vocês constroem a página. Se você criar uma página, inserir o conteúdo e salvar, ela vai ser exibida nesse modelo padrão. E a gente também tem o modelo de capa de seção, que a ideia do modelo de capa de seção é que a gente traga essas informações das páginas descendentes, né, desses subtemas daquele tema que a gente está tratando naquela página, e apresente na forma de menu. Eu já vou apresentar para frente para vocês também essas 2 páginas diferentes para vocês entenderem melhor. De qualquer forma, aqui dentro desse mapa, do site do mapa do site aqui, o que a gente tem? A gente busca mapear exatamente essas relações entre os temas maiores e os subtemas, e como funciona, né? Como funciona essa relação de ligação entre outras. Imagine que isso aqui ele acaba se expandindo. Então, por exemplo, a gente tem aqui o menu institucional, e dentro do menu institucional temos esses subitens aqui: Instituto, Reitoria, Pró-Reitorias. E imagine que para cada subitem desse aqui de verde mais escuro, você também tem outras ramificações, como é o caso aqui das ramificações para a página do Instituto. Então é um sistema no nosso site, então, que já é um site consideravelmente, né, com tamanho considerável. Isso vai gerando uma certa complexidade, e é por isso que a gente tem essa dificuldade tanto de organizar como o próprio usuário de encontrar as informações, né?
que é pela própria complexidade natural do nosso site. Então é um desafio que a gente tem que estar sempre atento e tem que estar tentando, no processo de publicação da página, sempre estar pensando em como é que essa página nova que a gente vai publicar, ela se relaciona com as páginas que já estão existentes, já estão lá no nosso site, para que a gente tente fazer sentido da informação e que o usuário consiga encontrar de maneira mais fácil. Então aqui só para fazer uma correlação mais fácil aqui, a capa de seção a gente geralmente, de maneira geral, a gente vai usar quando a página ela tem descendentes. Então aqui veja aqui no mapa do site, as páginas que estão marcadas em verde escuro, elas teoricamente elas vão usar esse modelo de capa de seção, e a modelo padrão a gente, via de regra, também usa para mostrar o conteúdo final, aquele conteúdo mais específico e que a partir dali não vai ter mais nenhuma ramificação. Então, aqui tem um esqueminha, né, basicamente explicando esse processo de escolha. Então, a página que eu estou fazendo, ela tem páginas descendentes, né, ela tem subitens, subtemas daquilo que eu estou fazendo, ou ela é a página final. Se ela tiver descendentes, a gente usa a capa de seção. Se ela não tiver descendentes, usa o modelo padrão para apresentar o conteúdo em si. A capa de seção ela vai estar apresentando essas opções para o usuário dos subitens que ele pode acessar. Então aqui eu vou fazer uma demonstração de uma publicação de uma página, para vocês terem uma ideia. A ideia aqui é que a gente faça a publicação dentro desse próprio menu instituto aqui que a gente está trabalhando. Eu vou fazer a publicação de outra página, então o conteúdo também que é atemporal, com poucas mudanças, seria a página da missão, visão e valores. Então aqui eu já tenho o conteúdo que eu construí aqui no Docs, por exemplo. É um conteúdo que já está no nosso site institucional mesmo, produção. Então simplesmente eu vou copiar e colar para criar uma nova página. Qual é o processo? Uma vez logado, eu posso vir aqui usar essa barra preta que aparece no topo do WordPress e me permite criar alguns tipos de publicação aqui, entre eles as páginas, ou caso eu esteja entrando direto no site, eu vou estar nesse painel inicial aqui do WordPress, e aqui no menu da coluna da esquerda eu tenho aqui várias opções também, entre elas a opção páginas, e aqui se eu clicar em todas as páginas eu vou ter acesso a todas as páginas que estão publicadas no site, ou eu posso adicionar uma nova página clicando aqui no item adicionar nova página, ou mesmo nessa visão todas as páginas, eu posso vir aqui e clicar adicionar nova página. Então vejo que tem diversos caminhos, né? Vocês escolhem o que for mais adequado aí em cada contexto de uso. Então eu vou vir aqui e adicionar nova página. Então eu já vim aqui no meu Google Docs, selecionei todo o texto, então copiar. E aqui simplesmente eu vou colar tranquilamente, ele já vai transformar daí os itens ali do Docs nos itens corretos aqui. Então, por exemplo, onde era se no Docs tiver configurado como isso, né? Então vejam que aqui no Docs, por exemplo, o que era tipo cabeçalho, título já estava marcado como título, já estava configurado aqui. Então ele já copia, ele já puxa essa configuração. Caso não seja o texto que você construiu não esteja com essa configuração já no Docs, daí você tem que refazer, lembrando a configuração da mesma forma como a gente conversou lá no post, usar aqui os subtítulos para fazer as subdivisões e fazer essa marcação, né, para que a máquina consiga entender a estrutura da página que está sendo feita. Então aqui, como eu já puxei com essa estrutura do Google Docs, eu não vou precisar fazer, mas vejam que aqui, se eu clicar aqui em cima na barra de ferramentas de visão geral do documento, na lista eu tenho aqui a lista dos blocos que eu estou usando, né? Então aqui eu tenho bloco de título do tipo título 2, aqui também outro de título 2, aqui é parágrafo. Então, na estrutura da página de edição, o que nós temos? Essa visão aqui ela é bem útil, né, para selecionar os blocos, lembrando que da mesma forma no post, a forma que o WordPress trabalha com o conteúdo, ele trabalha através de blocos. Então, cada conteúdo que você colocar aqui, ele vai ser um bloco diferente aqui do lado. E, além disso, nesse menu aqui da direita, ele permite alterar algumas configurações
Eu recomendo que não se use essas configurações de cor e tamanho aqui, porque essas configurações elas já estão feitas na folha de estilos do site. Então, para manter a consistência, é melhor deixar as configurações do site, porque aqui, se você alterar, você vai sobrepor os estilos, né? O que já está determinado como padrão para o nosso site. E isso tem um problema de consistência, né? Então, cada vez, se a gente começar a alterar isso daqui, primeiro que aqui você não tem um padrão, você pode fazer o que você quiser. Então, cada página começa a apresentar as informações de uma maneira diferente, o que é prejudicial para o nosso usuário. Porque uma vez que ele já aprendeu, já entendeu a estrutura, né, a forma como a informação é apresentada em uma determinada página, a gente tem que mostrar consistência e mostrar a informação da mesma forma em todas as outras páginas. Então, para cada bloco aqui, você vai ter diversas opções que vocês podem trabalhar. E, principalmente, aqui as informações que a gente vai mais mexer na questão de blocos são nesse bloco avançado, onde a gente vai ter algumas informações de classes que a gente pode colocar aqui para fazer algumas alterações, algumas das quais eu, inclusive, apresentei na última, né, na capacitação anterior, né, na apresentação sobre a notícia. Então, aqui os blocos estão aqui, eu consigo, essa visão aqui eu consigo ter uma ideia de todos os blocos que foram feitos, a quantidade de parágrafos que eu tenho. Aqui na estrutura, como eu fiz a configuração correta, veja que ele consegue mostrar e ler essa estrutura e saber que eu tenho aqui hierarquicamente, né, um título da página geral, e essa página está subdividida nesses outros 4 temas, né, que são exatamente a missão, visão, valores, e ainda tem um capítulo aqui, uma parte sobre finalidades. Então aqui você consegue ver como daí já está, a estrutura foi definida corretamente. Aqui eu vou fechar. Desse lado aqui, a gente tem um outro bloco de menu que a gente vai usar bastante. E falando de página, especialmente esse item aqui, página, que daí nos permite configurar vários itens importantes aqui para a nossa página. Eu vou terminar só aqui, de configurar a página, eu vou recortar o título, que deve vir aqui em cima, e vou excluir daí esse bloco aqui, como eu já estou usando o bloco de título aqui, que é o bloco correto. Eu vou clicar aqui no bloco, né? Vejo que eu selecionei o primeiro bloco, na barra de ferramentas que aparece, eu vou no menu de 3 pontos e seleciono excluir. Então ele já está feito corretamente. Então, dentro, né, na interface de publicação da página, eu tenho o botão publicar ali no topo, e aqui nesse primeiro painel vem exatamente as opções de configuração para publicação. Então eu tenho a possibilidade de deixar público, que é a publicação padrão, assim que publicar ele vai para o site. Posso deixar privado, onde só editor e administrador do site conseguem ver, então tem que ser alguém, um usuário como vocês, que tem o link e a senha usuário, né, para poder acessar. Ou protegido ainda por senha, daí só o usuário que criar e vai definir a senha, e para quem, ou para quem ele fornecer a senha, que vai ter acesso a essa informação. Via de regra, a gente não usa o protegido por senha. E quando você quer trabalhar algum conteúdo, né, começar a trabalhar o conteúdo que você não quer que fique público, a gente pode usar o privado. Você pode salvar a sua página como privado até você ter aquele conteúdo finalizado. E quando o conteúdo estiver finalizado, você pode mudar para público para que todos tenham acesso. Aqui daí a próxima opção é o publicar. Você pode agendar, ou publicar imediatamente, que é o padrão. Se eu clicar aqui, ele já vai estar disponível. Ou você pode fazer também um agendamento. Tá? Eu quero que essa informação da página só apareça no site em 15 de dezembro. Então eu só seleciono aqui o horário que eu quero publicar. Então, e ele vai ficar então agendado para publicação. Na gravação? Tá, aqui imediatamente. E aqui vem uma opção bem importante, que é essa opção do modelo que eu estava falando. Então vejo que aqui, por padrão, ele está com o modelo padrão selecionado, que é o modelo que exibe exatamente o conteúdo normalmente. E aqui a gente tem alguns modelos que a gente tem disponível no nosso site, que a gente usa em determinados contextos. Mas geralmente o que vocês vão estar usando ou é o modelo padrão, ou é esse modelo aqui de capa de seção, que é aquela explicação que eu tinha dado para vocês anteriormente. Mas daqui a pouco eu apresento para vocês a diferenciação entre um e outro.
Além disso, aqui você tem essa opção de revisão pendente, mas é algo que a gente não usa porque é no contexto de outro perfil de usuário que a gente não utiliza no nosso site, então vocês podem ignorar. Aqui tem a opção de autor, vocês podem alterar. Aqui no meu caso, como é o site que eu uso só no meu computador, só tem os meus usuários, mas ali no nosso site institucional daí vai aparecer todos os usuários que estão cadastrados no site do campus ou no site institucional, no portal institucional. E aí você pode alterar o autor também. Aqui também eu recomendo que não seja alterado, a não ser que tenha algum bom motivo para fazer isso. E finalmente tem um botão aqui de mover para a lixeira para apagar. Então, o processo de exclusão de conteúdo, primeiro a gente move o conteúdo para a lixeira e depois ele é apagado dentro da lixeira, você consegue excluir definitivamente a página. Aqui a gente tem a opção de imagem destacada também, assim como tem no post, só que aqui ela funciona de uma maneira diferente. Eu vou salvar, vou publicar a página aqui para vocês verem, para eu poder mostrar como funciona a imagem destacada. Vejam que aqui não tem nenhuma imagem destacada configurada, mas se eu for na página, essa imagem aqui em cima é a configuração da imagem destacada que aparece. Por padrão, se você não definir nenhuma imagem destacada, é essa imagem institucional que vai aparecer em todas as páginas, mas você também pode alterar essa página e inserir essa imagem destacada e inserir outras imagens de acordo com a necessidade. A gente usa isso daqui também muito para usar como um sistema de unificação de determinadas páginas quando a gente está construindo páginas dentro de um mesmo contexto. Assim, por exemplo, quando a gente fez a página dos processos eleitorais, aqui ainda está a outra imagem, mas a gente fez uma imagem aqui que era uma imagem única, né, do processo eleitoral, e daí dentro você tem o mesmo estilo de imagem para demarcar que aquelas páginas pertencem à mesma seção do site, que é essa página dos processos eleitorais. Aqui, por exemplo, na sala de imprensa também a gente tem uma arte definida aqui para a sala de imprensa, e uma vez que a gente entra dentro da sala, a gente mantém esse mesmo topo aqui, essa mesma imagem destacada, para manter essa identidade visual única entre essa seção, né? Então é como se a gente tivesse um mini site dentro do site institucional, e aí pela parte visual também a gente consegue demarcar essa limitação desse conteúdo. Então, voltando lá para a nossa página do Missão Visão e Valores. Então, veja aqui que eu fiz a publicação e com essa publicação, quando você faz essa publicação simplesmente, né, como eu fiz, coloca o conteúdo e salva, ela não está relacionada a nenhuma outra página dentro do site. Então, veja aqui em cima, essa parte aqui da página, ela é chamada de breadcrumbs, ou migalhas de pão, que a ideia aqui é aquela história do João e Maria, né, que você vai criando o rastro aqui para você saber onde você chegou, fazendo essa metáfora de que à medida que você vai navegando, você vai entrando mais fundo aqui na floresta e pode se perder. E a ideia aqui é que a gente vá relatando o caminho, né, os diversos níveis aqui que o usuário está acessando. E aqui vejam que a nossa migalha ela só está mostrando essa própria página, né? Então o final do caminho é esse, ela não está relacionada a mais nada. Só que aí entra aquela parte que eu tinha conversado com vocês, que é importante a gente fazer no processo de publicação, é entender onde é que essa página se encaixa. Então, é uma página que está falando de um conteúdo extremamente voltado para institucional também, né? Que é a Missão, Visão e Valor do Instituto. E aí, nessa análise, normalmente, onde esse tema ele se encaixaria? Ele é um tema mais específico, a gente não está falando de um tema tão aberto quanto o Instituto, mas é um tema bem específico do Instituto, então a ideia é que a gente coloque aqui essa página como uma página descendente da página do Instituto, e ela vai estar no mesmo nível de informação, no mesmo nível de especificidade que as informações sobre a história, sobre quem é quem no Instituto, sobre os comitês, comissões e sobre os grupos de trabalho. Para fazer essa configuração, eu vou voltar na edição da página. Aí eu vou fechar o painel de imagem destacada.
Vou aproveitar aqui para falar que tem ainda esses dois painéis, resumo e discussão, que a gente não utiliza nesse caso. O resumo é para escrever um pequeno resumo mesmo, né, explicando do que se trata a página, mas que a gente não usa em nenhum lugar no site institucional, então vocês podem ignorar esse painel. Da mesma forma, o painel de discussão, porque o painel de discussão é para permitir ou não comentários nessa página, mas no nosso tema institucional a gente também não implementou a possibilidade de fazer comentários nas páginas, então essa informação aqui, essa configuração, ela não é utilizada. E daí a gente chega no último painel de configuração da página aqui, que é exatamente a configuração da página ascendente. E aqui, para fazer a configuração é bem simples, então o que eu vou fazer, eu vou digitar o nome da página que eu quero, que é o Instituto. Assim que eu começo a digitar, ele já começa a gerar sugestões de páginas que eu posso usar. E aqui ele já apareceu na primeira opção Instituto. Eu vou selecionar e vou atualizar a página. Vou visualizar e daí vocês vejam que daí agora ela já está, né, relacionada à página do Instituto. Então, aqui nas migalhas já aparece o caminho, né, para chegar, então ela está dentro do menu institucional, sob a opção Instituto, e daí deveria aparecer aqui. Vejo que ela não aparece automaticamente, porque é uma outra configuração que a gente vai ter que fazer, que eu já vou mostrar para vocês também. E assim que eu fiz essa inserção também, vejam que o menu contextual aqui apareceu, né? Então ele já dá a opção dessas outras páginas aqui, que são as páginas que estão no mesmo nível, né? Voltando lá para a nossa visão do mapa do site. Então aqui, veja, a página ela pode se relacionar em 3 níveis. Então, para a página do Instituto, por exemplo, o primeiro nível seria a página de quem ela é descendente, né? A página ascendente, que é a configuração que a gente faz. Ao fazer essa configuração, ela imediatamente passa, caso essa página institucional tenha, como é o caso aqui, tenha outras páginas descendentes, ela também passa a se relacionar com essas outras páginas, porque elas estão no mesmo nível. Todas essas páginas são descendentes da página institucional e ela também pode se relacionar daí com as páginas que descendem dela, então seria um nível inferior. Então a ideia é pensar sempre nessa construção da nossa arquitetura da informação nesses 3 níveis de relação, né? Uma relação superior, uma relação no mesmo nível e uma relação abaixo. Então, feita essa configuração, veja que aqui o menu contextual ele vai mostrar as outras páginas que estão no mesmo nível dessa página. Então, eu consigo navegar, nesse caso aqui, tanto pelo menu lateral aqui, quanto pelo menu contextual. Eu consigo navegar entre as páginas que estão no mesmo nível da página de missão e valores. É importante lembrar que a gente, no menu lateral, a gente só consegue fazer 3 níveis, né? Os 3 primeiros níveis de navegação. Depois disso, a gente não consegue mais inserir a navegação no menu lateral. Então, a ideia aqui do menu lateral é exatamente mostrar esses temas mais amplos, né, que tem mais interesse, e temas mais profundos. Cada vez mais a navegação ela vai ser dada pelo menu contextual ou pela capa de seção. Para mostrar a capa de seção para vocês, eu vou voltar um nível acima aqui, que é o nível dessa página do Instituto. E vou mostrar, daí tratar também de algo que é bem comum que aconteça, porque isso é uma herança da forma como a gente organizava a página antes, que não trabalhava essa questão da capa de seção ainda. Veja aqui que eu estou na página Instituto e ela deveria daí mostrar as páginas que são descendentes dela, mas veja que aqui eu não tenho acesso, porque o menu contextual só vai mostrar as páginas que estão no mesmo nível. Então veja aqui que é o Instituto, Pró-Reitoria, Reitoria, Sala de Imprensa, que são exatamente as páginas que estão nesse mesmo nível aqui do Instituto. Mas aqui, nesse contexto aqui, a única forma de eu acessar as páginas descendentes dela seria pelo menu lateral. Nesse caso aqui ainda tudo bem, porque eu tenho o menu lateral, por mais que possa ser um pouco confuso para o usuário. Só que se eu tiver em níveis mais profundos, né, páginas descendentes mais profundas, eu não teria nenhum menu lateral. Então é nesse contexto aqui que entra o modelo de capa de seção. Então o que eu vou fazer? Para alterar o modelo dessa página, eu vou vir aqui editar a página. Então veja que agora eu estou editando a página do Instituto. Aqui no menu da direita em modelo, eu vou mudar de modelo padrão para modelo capa de seção. Aí eu vou atualizar
Vou ver a página. E daí você vê que agora aparece como um menu as informações das páginas que são descendentes da página do Instituto. Aqui, se eu clicar em Missão, Visão e Valores, eu vou ter acesso à página que eu acabei de construir. Se eu voltar aqui para o Instituto, eu consigo fazer essa navegação inteiramente por esse contexto da parte de conteúdo sem ter a necessidade de usar o menu lateral, o que é interessante, tanto no sentido de se eu estiver navegando em níveis mais profundos, onde eu não tenho a opção no menu lateral, quanto também, por exemplo, se eu estiver usando o celular para navegar, e apesar de eu ter esse menu, eu tenho um menu ali no hambúrguer que aparece, esse menu fica escondido, então é muito mais intuitivo para o usuário ter as opções em tela. E aqui também daí entra outro problema da capa de seção, porque se eu tiver conteúdo aqui na capa de seção, o que acontece? Os meus botões eles são empurrados lá para trás. E muitas vezes o usuário ele não vai localizar essas opções. Ele vai olhar aqui, às vezes ele não dá o scroll até o fundo, e especialmente, imagine se você estiver usando o celular. Essa tela aqui vai estar reduzida pela metade, esse texto vai tomar ainda mais espaço e o usuário não vai ver essas opções que aparecem. Por isso que o ideal é não usar a capa de seção para exibir conteúdo. Então, mas aí o que eu faço? Eu tenho esse conteúdo aqui, como é que eu vou exibir? A gente vai passar esse conteúdo aqui para uma outra página descendente, que seja daí uma página de modelo padrão e que ela em si não tenha mais nenhuma descendência. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou editar essa página, vou copiar o conteúdo, vou selecionar todos os blocos, copiar, já vou apagar os blocos, então eu vou deixar sem conteúdo, atualizar a página. Então eu volto aqui e vejo que agora, assim que eu acesso o usuário, ele já tem acesso direto às opções, aos subconteúdos a respeito do Instituto que estão disponíveis no site. E daí eu vou criar uma nova página, eu vou chamar sobre o IFPR, vou colar o conteúdo que eu fiz e vou vir aqui naquela configuração, aqui no menu da direita, em página, e vou selecionar a ascendência ou Instituto de novo. E vou publicar. Então aqui eu tenho agora mais uma página descendente do Instituto, veja que já apareceu aqui, sobre o IFPR. E aqui eu tenho aquele conteúdo que até então estava aqui no Instituto, mas que agora está no sobre o IFPR. Isso é importante também, inclusive, pela forma como funciona o nosso menu lateral de navegação, porque veja que pelo menu eu não consigo acessar o Instituto, porque eu não tenho como eu clicar, eu ter duas funções de clique aqui, ou o clique ele abre essa opção de eu acessar os subitens, ou o clique ele abre a página. Então, para eu poder configurar esse submenu aqui, eu tenho que tirar o link da página do Instituto, o que não permite que eu acesse o conteúdo dessa página. Então, é bem mais interessante que essa página aqui, ela mantenha essa função aqui de navegação. Veja que ao tirar o link do Instituto aqui, eu só estou deixando uma função de navegação para esse item, E é o que eu estou fazendo aqui da mesma forma na página principal. Essa página do Instituto, ela só tem a função de navegação. Então, ela está simulando, fazendo o mesmo processo de funcionalidade que existe aqui no menu lateral, é o processo que a gente está usando no menu de conteúdo. E aqui eu consigo, através do menu, acessar o conteúdo interno. E aqui em cima ele está mostrando as opções das páginas de mesmo nível. Então, essas duas páginas que a gente criou agora, Missão, Visão e Valores, e sobre o IFPR. E aí entra aqui a última questão que a gente tem também, é como inserir essas páginas no menu lateral aqui, para que o usuário consiga fazer o acesso. Lembrando que a gente só vai inserir no menu lateral páginas que sejam até esse terceiro nível, porque é o que o nosso menu permite, Não consegue navegar em itens mais profundos. Então, para fazer essa configuração de menu, a gente vai lá em painel, aparência e menus. Aqui em cima, nessa barra de ferramentas, a gente vai poder selecionar os vários menus que estão configurados no site.
Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar o menu institucional, que é o menu que eu vou editar, apertar no botão selecionar, e aí ele vai carregar para mim aqui embaixo a estrutura do menu, né? Então aparece aqui todos os itens que estão configurados no meu menu, e aqui na esquerda tem esse menu aqui de páginas que me permite inserir as páginas que foram criadas ali. Então aqui ele tem os mais recentes, inclusive. Então veja que aqui já apareceu as 2 páginas que eu criei. Então vou clicar aqui em missão, visão e valores, adicionar, e sobre o IFPR, e vou adicionar também. Mas veja que aqui aparentemente não mudou nada, porque elas são inseridas no final do menu existente. E para fazer essa configuração agora, simplesmente eu clico em cima e arrasto. Então eu vou arrastar lá para cima, para a posição que eu quero. Então aqui para o Instituto. E vou colocar aqui, eu acho que, né, no ponto de vista mais hierárquico, a questão da história viria antes, né, como está antes do que a missão, visão e valores. Então eu vou colocar aqui, deixar a história do Instituto como primeiro item e deixar a missão, visão e valores como segundo item. Da mesma forma eu vou fazer com sobre o FPR que eu criei. Vou colocar lá, vou arrastar até colocar aqui no Instituto. Veja que ele cria um espaço aqui exatamente para demonstrar que essa página aqui ela é um sub-item desse item do Instituto. Se eu arrastar ele aqui e colocar para cima, veja que ela fica bem colada aqui. E esse item aqui deve virar um item do mesmo nível do Instituto. Eu vou salvar aqui só para vocês terem uma noção do visual, né, do que eu estou falando. Veja, ó, ele ficou sobre o Instituto, ele está no mesmo nível de navegação do Instituto, o que não é o que eu quero, né? Eu quero que ele fique dentro aqui do menu. Então eu vou voltar. Você também tem acesso aqui, se você estiver navegando, você pode vir aqui pelo nome do site, e aqui você tem a opção de acessar diretamente o menu também. Eu vou clicar aqui, e aí eu novamente vou clicar, arrastar e vou posicionar ele aqui. Eu quero que ele fique, né, pensando num ponto de vista de apresentação hierárquica. Eu quero primeiro falar sobre o que é o Instituto, contar a história do Instituto e depois entrar em detalhes do que é o Instituto hoje, como a missão, visão, valores, ranking, etc. Então eu arrastei e posicionei, né, da forma como eu gostaria. Eu vou clicar em salvar menu e vou aqui em cima abrir na barra de tarefa, passo o mouse sobre o nome do site e aperto visitar site. E aí vejo que aqui no menu eu tenho o subitem aqui tanto sobre o FPR quanto história na posição que eu escolhi ali arrastando. Por último, veja que se eu entrar aqui, vou clicar em história e vou voltar aqui para o Instituto, que é onde aparece a minha navegação. Vejam que a ordem, né, dos itens aqui, ela está diferente da ordem que eu coloquei no menu lateral. Como é que eu faço essa configuração de ordem aqui nesse contexto, né? Então eu vou entrar aqui em editar página. Desculpa, eu tenho que entrar daí na página que eu gostaria de alterar a ordem. Então eu vou entrar aqui na missão, visão e valores. Vou editar essa página. E lá naquele painel de atributos da página, no final aqui do menu, onde eu selecionei o ascendente, eu também consigo selecionar a ordem. Então eu vou colocar aqui que em vez de ser a ordem 0, e é uma ordem, ele vai mostrar os itens em ordem crescente, então do menor para o maior. Eu vou colocar ele aqui como item 1, vou salvar, vou ver a página, e veja que aqui em cima ele já alterou. Ele estava aparecendo por primeiro, então mesmo no menu contextual aqui ele já aparece agora por terceiro. E se eu for aqui em o Instituto, ele já está na ordem aqui sobre o FPR, missão, visão e valores, história. E assim por diante, aí você vai fazendo a organização das páginas, né, da ordem que você quer que apareçam os itens aqui, através daquela configuração. Então, por exemplo, se eu quiser que o história que venha depois, eu posso vir aqui também e fazer o ajuste. Veja que ele já estava com ajuste 1, eu vou mudar para 0, e daí ele vai aparecer antes do item emissão em valores, só que ele apareceu também antes do sobre o FPR. Então tem outra questão que você também pode fazer, que você pode usar também números negativos, caso seja necessário. Então eu quero que o sobre FPR apareça antes de história. O que eu vou fazer? Ele estava com a ordem 0, que é a ordem padrão, quando ele é criado, e eu vou colocar daí um item negativo aqui, -1. E
daí com isso eu já consegui fazer essa organização para ficar igual ao menu lateral. Então eu tenho aqui o sobre o FPR com ordem -1, história com ordem 0 e missão, visão, valores com ordem 1. Finalmente, aqui a gente encerrou as opções que tem aqui na lateral. Além disso, aqui no final dessa área de conteúdo, aqui você também tem campos personalizados, que aqui permitem que você faça algumas inserções. A gente pode colocar várias opções aqui que já existem. Por exemplo, eu posso definir um ícone que vai aparecer. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Veja que aqui nessa parte você tem um íconezinho aqui e tem o título, né, do item de menu que leva a página. E ali, por aqueles campos personalizados, por exemplo, eu consigo definir o ícone que aparece. Então, a forma como eu faço isso, os ícones do nosso site, eles são os ícones disponibilizados por esse site aqui que chama Font Awesome. Então, você acessa com esse endereço aqui, ó, fontawesome.com. Aí eu venho aqui em procurar na lupa, mas veja que o nosso site ele implementa a versão anterior, que é essa versão 5.15. Então é importante mudar a versão aqui e apenas os ícones gratuitos. Então é o que a gente tem acesso. Então, ao procurar os ícones que vocês querem usar, é importante mudar essa configuração aqui para o 5.15.4 e para a opção gratuita. E aqui eu vou procurar, por exemplo, como eu estou falando sobre o FPR, eu vou ver se tem algum ícone relacionado à informação. Então eu digito aqui e ele já sugere vários ícones que está listado aqui como ícones que dizem respeito a isso. Então, por exemplo, eu vou utilizar esse ícone de informação aqui do i, redondinho. Então eu clico no ícone, ele vai aparecer aqui várias informações sobre esse ícone. E o que eu tenho que fazer aqui nesse caso é clicar aqui em cima desse código HTML. Ao clicar, ele vai ser copiado. Veja que aparece aqui copiado. Eu vou voltar lá na página. Então eu vou entrar na página sobre o FPR que eu quero alterar o ícone. Vou editar a página. E aqui embaixo no campo personalizado, ele geralmente está fechado, então para abrir eu tenho que clicar aqui no ícone. Nesse íconezinho do triângulo, na setinha. Aqui, nesse primeiro quadro aqui, nome, eu vou selecionar icon. E aqui eu vou colar, Ctrl V, para colar aquele código que eu copiei. E aí eu atualizo a página. Então vamos lá ver agora, volto para a página do Instituto, daí vejo que aqui agora está configurado um novo ícone. Então através desse processo você consegue fazer várias configurações, né, várias diferenciações de ícones aqui para os próprios itens de navegação do menu. Outra coisa que dá para fazer ali pelo campo por exemplo, veja que aqui nessa capa de entrada aqui da sala de imprensa, a imagem ela é mais alta do que dentro, onde a imagem é menor. Então, em algumas capas de sessão, a ideia é que a gente, como a ideia aqui dessa sessão do site era fazer um grupo, né, como se fosse um subsite mesmo, a gente quis dar um destaque maior para essa navegação inicial. E o jeito de fazer isso também é por aquela configuração. Aí vejo que aqui embaixo tem essa configuração Image Underline Size e essa configuração média. Então tem média e large, LG, também pode alterar para LG e daí aquela imagem vai ficar ainda maior. Eu posso colocar aqui LG, apertar atualizar, vou atualizar a página e voltar. Vejo que daí ficou uma imagem ainda maior para você, se você quer dar ainda mais destaque, né, para a arte e para a identidade visual dessa página. Então vou voltar aqui, vou mudar de novo para médio e vou atualizar. E eu posso voltar. E aí ele ajustou novamente a nossa página. Então, assim, essa é uma visão bem rápida, bem corrida do processo de publicação das páginas. Para o nosso próximo tempo de capacitação, a ideia daí é trabalhar com vocês um pouco mais a fundo as configurações dos menus, né, desses diversos menus e como eles funcionam, exatamente para complementar esse processo da página,
porque ela é extremamente dependente desse processo, né, dessa construção da navegação. É através da navegação, geralmente, que o usuário vai encontrar, ou é através da navegação, ou através da busca, mas daí isso também é tema para uma próxima etapa. O que eu queria falar para vocês, só para complementar aqui, lembrar novamente, né, que a gente tem o nosso guia. Então, essa URL aqui, fpr.edu.br, guia site, ainda está em construção, né? Tem vários conteúdos ali que ainda não estão completos, mas a parte da página, ela já está bem completinha, basicamente o que eu apresentei para vocês. Então, caso tenha dúvidas, vocês conseguem entrar ali para consultar. Uma vez que a gente já tenha disponibilizado o link dessa gravação, também vai estar lá o link para vocês acessarem. Além disso, lembrando novamente do Spaces, ali onde a gente está, então é um ambiente que a ideia mesmo é que vocês consigam, se tiver dúvida, acontecer alguma coisa ali no site que vocês não estão entendendo, ou vocês querem fazer alguma coisa que não estão conseguindo, a ideia é compartilhar ali mesmo, porque a gente pode ir conversando, eu vou tirando as dúvidas, ou procurando, né, outras soluções, e isso pode servir para todos que estão ali. A ideia ali do Spaces são exatamente todos os editores do site do Instituto, então todo mundo que tem conta configurada e que está em funcionamento, né? Então a ideia é ser um espaço mesmo para a gente conversar a respeito do site. E além disso, se tiverem coisas mais pontuais ou que vocês não queiram colocar no Space, vocês podem mandar as dúvidas para o e-mail da Comunicacão ou falar diretamente comigo no chat do Google, estou sempre à disposição ali, fiquem à vontade. Finalmente, a gente tem 14 minutos. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode aproveitar agora para tirar as dúvidas de vocês. Lembrando que o link da gravação também vai estar disponível, depois eu coloco lá no Spaces também para vocês acessarem. E dentro do documento ali, do Docs que a gente tem também, que eu estou reunindo os links. Beleza, gente? Obrigado pela atenção, desculpa a rapidez ali, a gente não consegue entrar profundamente em todos os temas, mas a ideia realmente também é não atrapalhar muito o dia de vocês, que eu sei que todos têm muitos afazeres, e a ideia é a gente estar podendo ter esse tempo de conversar sem que isso atrapalhe muito o que vocês têm para fazer. Deixa eu parar aqui então. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar? Fique à vontade para conversar. Oi, Pedro. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Miriam, tudo bom? Tudo certinho. Nossa, obrigada. Você falou que foi super rápido, mas eu consegui anotar muita coisa aqui. Já fiquei pensando que esse ano nós não vamos precisar te incomodar para criar a página de contratos 2024 no site. Vamos tentar fazer sozinhos aqui, eu e a Olivia. O objetivo é esse mesmo, né? O objetivo é ajudar para vocês dependerem menos da gente, porque às vezes a gente demora para fazer e tudo mais. Então, não, não demora, mas a gente imaginava que era algo super complicado, e tô vendo que não é. A gente consegue. Achei legal essa parte dos ícones ali que você falou no final. Então, se a gente quiser mudar o ícone que está lá no menuzinho, contratos 2024, 2023, tá, a gente pode trocar, não tem uma limitação, assim. A limitação vai ser o que a gente tem disponível, né? Porque a gente tem aquela biblioteca ali só, então assim, parece ser bastante, né? Tem 2.000 e poucos gratuito, mas às vezes é difícil achar um ícone que sirva para o que você está procurando. Então assim, se você encontrar um ícone bacana ali, o que tiver ali vocês conseguem usar. Nesse processo que eu mostrei ali, é só copiar o código e inserir. E assim, dá para fazer, a gente tem alguns ícones que nós mesmos fizemos, né? Por exemplo, tem mesmo aquele íconezinho ali do símbolo do FPR que a gente fez. Se quiser outro ícone dá para fazer, mas é aquilo, daí entra no nosso processo de trabalho, né? Sabe? Então, se você conseguir um ícone dentro ali do site, é muito melhor, porque depois você já configura e já pode usar no momento. Não, só que eu já entrei aqui, comecei a fuçar, já me empolguei. Era só para tirar essa dúvida. Mas é isso, e obrigado por toda a explicação, já vai nos ajudar bastante. Que bom. Fica uma mesa para você. Pode falar, Deise. Bom dia, pessoal. Quando você falava ali da imagem destacada na página, eu não sabia que dava para mudar. É livre para...
eles gostam de criar logo do curso, por exemplo. Poderia colocar naquele tamanho que estava ali, até anotei ali o tamanho. Tá afastado, Não, pode, é livre, vocês podem usar. Assim, só é uma questão daí mesmo de design, né? E lembrar, assim, para não sobrecarregar. A ideia daquela imagem ali não é que ela seja... a ideia é não colocar conteúdo na imagem. A imagem ela é mais no sentido decorativo e no sentido de você criar aquela coesão entre itens de uma mesma sessão, como eu mostrei ali no caso da sala de imprensa. Outro bom exemplo que também tem no nosso site é a página da LGPD, que a ideia é isso. Ó. A imagem ela é mais para criar essa conexão visual entre o conteúdo, complementar o conteúdo da página. Mas vocês ficam à vontade, vocês podem fazer essa alteração que vocês quiserem. No guia, essa página também já está com todas as informações, então se vocês precisarem saber tamanho, fazer aquela configuração de médio, o large ali, o alto, para alterar aquele tamanho, já está tudo lá também nas páginas do guia, vocês podem acessar, daí vocês vão conseguir ver. E daí fica a critério de vocês, só lembrando assim, não sobrecarregar, porque quanto mais informações vocês colocam ali em cima, primeiro é que ela é menos acessível para o usuário, fica mais carregado e ela entra a ideia é que ela não entre em concorrência com o conteúdo da página, mas que ela complemente o conteúdo da página. Mas fica a critério de vocês, o que vocês quiserem fazer para usar, vocês fiquem à vontade. Tá bom, obrigada. De nada. Oi, Pedro. É a Ju. Pode falar. Não sei se você quer usar o meu exemplo de o que aconteceu comigo de exemplo, mas pelo que eu entendi, eu estava só fazendo o ascendente ali dentro da página que eu estava editando, na coluna da direita ali só. Eu não tinha entrado nesse outro lugar à esquerda que você mostrou, que é personalização, que você falou a palavra? E daí puxa, que cria e vai lá por último, daí você sobe e puxa lá. Precisa fazer os dois caminhos, não pode ser só o ascendente ali dentro da página que cria, isso mesmo, né? Depende, na verdade. Se você tiver com páginas que aparecem que são níveis mais altos, né? Onde você conseguiria, pela navegação na lateral, acessar, aí você precisa fazer as duas configurações que eu mostrei. Para mostrar no menu lateral, é aquela configuração lá embaixo que você arrasta, né, e coloca no ponto que você quer. E para mostrar no conteúdo central, aí é a configuração da ascendência das páginas, que ali vai mostrar automático à medida que você faz a ascendência. Então, nem sempre você vai fazer os dois, vai depender da página que você está construindo. Então, tem que ter essa ideia, daí entra aquela questão da arquitetura da informação que eu falei ali, de entender dentro do site onde é que essa página vai estar posicionada. No seu caso, sim, né, que a gente estava falando, porque é uma página que o CONAP ele estava ali no terceiro nível, né? Então era menu institucional, pró-reitoria, e daí aparecia o CONAP. Então nesse caso, daí você faz essa alteração. Na verdade, sim, no seu caso, é interessante até, bem lembrado, porque a gente estava falando de duas páginas separadas, né? A gente tinha a página do NAP, mesmo, apoia estudantes com necessidades específicas. Esse aparece no menu lateral, então você precisa fazer a configuração. Mas no caso da página do CONAP, que era só aquela página do quem então ela não aparece, ela era bem mais interna. Ela estava dentro lá da diretoria de ensino, dentro da pró-reitoria de ensino, então ela não, pelo menu lateral a gente não consegue chegar nela. Então nessa página que está bem mais para dentro, é só a configuração da ascendência que você faz. Daí você vai navegar tanto pela capa de sessão quanto pelo menu contextual. E no caso da página de assistência a estudantes lá com necessidades específicas, daí como ele está bem mais próximo, né, do nível mais alto, a gente consegue acessar pelo menu lateral. Aí você tem que fazer as duas configurações, tanto da ascendência, quanto entrar lá daí na página do menu e fazer a configuração do item do menu do dentro. Não sei se eu fui muito claro.
Aquele evento lá é só para novos servidores? Eu vou ter que testar, daí eu te mostro. Mas eu não tô no computador agora, porque eu cheguei no avião agora. Mas quando eu fizer, eu te mostro de volta. Beleza, qualquer coisa a gente marca um meet também e a gente vai junto lá, se precisar. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, então a gente encerra já, né? A gente consegue ficar dentro do nosso intervalo aí de 1 hora. Queria agradecer a presença de vocês. Assim que o link estiver disponível, a gente coloca ali no Spaces também. Caso apareça alguma outra dúvida, alguma outra questão que vocês tenham, pode colocar no Spaces ou por aqueles outros canais ali que eu coloquei para a gente conversar. Um bom dia para vocês e até a próxima. Inclusive, aproveitando, antes que vocês saiam, dezembro acho que é um pouco mais curto, né? Por conta do Natal e Ano Novo. Eu vou vou colocar no Spaces daí uma proposta pra gente fazer, acho que daqui na semana do dia 15 de dezembro, ali a gente fazer a nossa última capacitação. Mas aí eu coloco ali, faço aquela votaçãozinha que a gente tem feito para tentar atender o máximo de pessoas ao mesmo tempo possível. Tirando isso, a gente vai conversando lá. Muito obrigado pela presença de vocês, um bom dia, bom trabalho a todos e até mais. Obrigada. Nossa, Bom dia, muito bom mais dia. prático. Lá em casa, não foi